Fala galera, boa noite. Carlos aqui mais uma vez para o nosso próximo episódio do O Infoprodutor Podcast. Hoje só eu e Renato de Saldanha. Hoje aqui vocês vão ter uma aula sobre processos comerciais, não é, Renatão? Boa noite. Boa noite, com certeza. Hoje a gente vai dar tudo aqui para vocês, a caixa preta desses processos aqui, que é o principal processo para qualquer pessoa que quer enriquecer dentro do digital, que é o processo comercial. Ou sua empresa está vendendo, está crescendo ou ela está morrendo. Então, sem um processo comercial ativo, você está morrendo. Por isso que a gente está aqui para essa aula hoje, para realmente te nascer ali, te prosperar e fazer você multiplicar o seu capital. Renatão, uma aula dessa de processos comerciais para mentorias high ticket. Na sua mentoria, custa o quê? Processo comercial high ticket. Por que esse tema? Muito boa a sua pergunta, tá? Porque mentoria, a gente fala que é ping e pong, né? Hoje você tem um curso online, você tem a pessoa, ela absorve aquele conteúdo. Só que você ter uma mentoria high ticket, você acompanha esse processo e acompanha esse seu aluno, ou seja, o resultado dele com mais acesso a você é mais rápido e por isso você acaba cobrando mais. Entende? Então, hoje, geralmente, uma implementação de processo comercial como essa que a gente vai mostrar aqui varia de R$ 12.000, mais ou menos, ali, uma implementação full, né? Que é desde a parte da prospecção, de montar ali o seu pipeline de vendas, o seu CRM, até a parte de vendas ali ativas e follow-up dos seus clientes. Então essa aula de hoje, ela tá valendo uns 5 pau aí no mercado. Com certeza. Fora os materiais aí para quem ficar até o final, vai receber aí também materiais complementares com todo o framework do processo de ponta a ponta ali, né, desde a parte de prospecção até de automatização de contratos, processos comerciais, gestão contratual e até gestão financeira de forma automatizada aí a gente vai dar de presente esses templates do Make. Não é tão de graça assim, porque você vai precisar compartilhar e curtir, né? Não é tão de graça assim. Tem um custo, não é 5 mil, mas tem o custo aí do like. E começando, o Renatão, você que é o mestre, né, de processos comerciais, sou o seu mentorado, então eu sei que você tá na veia, né? Processos comerciais. Qual que é o principal? Pô, eu comecei hoje com a minha mentoria High Ticket, lancei ela agora. Qual é o meu primeiro passo? O que eu tenho que fazer? O grande passo é você vender. Então, tudo começa quando você começa o seu processo comercial. Então, a primeira coisa é a venda. É pensar numa produção de conteúdo estratégico, mas com o objetivo de ofertar sua mentoria. Então, o primeiro passo é você vender, para aí você começar a pensar na estrutura, na entrega dela. Então, tem muitas pessoas que travam aí. Elas acreditam que precisam gravar um curso ou ter algo já estruturado, pronto, antes delas começarem a vender high ticket. Mas, na verdade, o high ticket é justamente o contrário, é o que você já sabe. É o background que você já tem dentro do seu know-how, da sua expertise, né, dos seus últimos 5, 10 anos, que hoje pensa no seu eu atual, encontrando o seu eu de 5, 10 anos atrás para te mentorar. Você tem esse encurtamento desse caminho, né, de não ter os mesmos erros ali e de conseguir acertar. Então é a obrigação do mentor, né, a pessoa que mentora, já ter chegado onde ela vai auxiliar outras pessoas naquele processo a chegarem também do ponto A ao ponto B em determinada área do seu conhecimento. Eu assisti um podcast com o Conrado Adolfo e ele tem um ponto de vista, ele tem uma ideia que os cursos online eles vão morrer e vai tomar lugar para as mentorias. E eu também acredito que vai ser assim, porque hoje você paga ali R$ 2.500, né, num curso, uma fórmula de lançamento, e você vai passar 3 meses sozinho ali, né? Óbvio que você tem um suporte, mas querendo ou não, você vai passar você estudando, você aplicando sem saber se está correto ou não. E as pessoas já estão mais conscientes disso. Ninguém quer estudar 3 meses. Poucas pessoas conseguem, né? A gente sabe que é um marco que acho que é só 30% ou 40% de quem compra os cursos online que assistem até o final. É uma taxa muito baixa. Então as pessoas elas estão comprando tempo. Então o mentor tá aí para isso. Pô, vai ter um acompanhamento. Vai ter ali um cronograma, então é aquilo, você vai ter alguém para puxar ali, para pegar na sua mão. Então eu acredito sim que hoje não, mas mais para frente a mentoria vai tomar lugar dos cursos online. Digo dos cursos grandes, né? Esses low ticket pequeno que ensina algo em específico, não.
Você também compactou dessa ideia? Com certeza, o mercado de educação corporativa, educação high ticket, né, para empresários, que é a melhor forma realmente de ajudar aquele empresário, não é ele fazer um MBA de negócios para ele resolver aquele problema da empresa dele daqui 4, 5 anos, e sim, ele tem um mentor, um outro empresário que já vivenciou aquilo no seu background, na sua empresa, e vai ajudar esse outro empresário a também trilhar aquele caminho de sucesso, né? O sucesso deixa rastro. Então, modelar aquilo que já funcionou. Por isso que, como eu falei, o mentor ele precisa ter já tido a sua validação ali do seu resultado para que ele possa aí sim trazer esse resultado para outras pessoas também. Hoje a mentoria pode ser para qualquer área que você queira fazer, construção, vendas, nutrição, tem que ter um mentor ou já é específico só para o mercado de trabalho? É muito boa essa pergunta. Eu acho que hoje tem vários pilares, né, que você tem que trabalhar, desde a parte de saúde, a parte de físico, até a parte de empresarial, que seria a parte de business, de negócios, de empresas, e a parte pessoal também. Então, acho que dividindo nessa parte também e olhando para o lado espiritual, você acaba trabalhando todos os pilares aí para poder trabalhar todas as suas áreas, tendo um mentor dentro de cada um desses pilares, eu acredito que possa ser fundamental. Porque, de novo, o mentor ele só vai te ajudar a chegar mais rápido naquele seu objetivo. E não importa em qual área do conhecimento quer que seja. Pode ser atingir um resultado específico para determinada meta pessoal ou para uma meta financeira que você tenha. Então, isso independe, vai de você mesmo poder escolher. No último episódio a gente falou com o Paulo Paucar sobre isso, né? Sobre a importância dos mentores. E eu acho muito interessante porque eu acredito que... quer dizer, não tenho mentores para todas as áreas, mas tem pessoas que eu sigo e gosto das ideias, né? Então, na área da saúde, na área da financeira, porque às vezes você pode ter um bom mentor de venda que sabe gerar muito dinheiro, mas ele mesmo não sabe gerenciar o dinheiro. O cara é muito gastão. Mas é interessante isso, Renato, é interessante. Então, beleza. Hoje eu sei que na minha área eu consigo fazer mentoria, estou já com o meu projeto em pé, tenho conhecimento. Qual o próximo passo que eu devo tomar? Então, o interessante desse modelo é que ele é um modelo que você já está pronto para vender. Como eu disse, você não precisa estruturar nada. O primeiro passo é você fazer a venda através de um processo de venda ativa, né, que seria uma prospecção fria, onde você, empresário, vai fazer o papel operacional da empresa, de prospecção, de trazer novos leads potencial, para que você possa conduzir essas pessoas numa reunião individual online no Zoom e vender o seu programa de mentoria, que ele é entregue de uma forma individualizada. Por isso que eu falo que é ping-pong e é praticamente impossível o mentorado não ter resultado. Porque é diferente de um curso online, onde muito bem você trouxe aí um dado estatístico de que menos de 30% das pessoas que compram um curso, elas vão chegar até o final ou vão pelo menos assistir uma das aulas daquele curso, é uma estatística muito baixa. Então, nisso você acaba não tendo a transformação, porque para ter a transformação as pessoas precisariam ter aberto a área de membros e ter consumido o conteúdo. Comprometimento, né? Só que elas não fizeram isso. E agora? Por que a mentoria é diferente? Porque ela entra no ao vivo, num Zoom, você ajuda ela especificamente, cirurgicamente, naquilo que ela precisa para o momento dela, mas entrega isso em grupo, num Zoom com outras pessoas que cada um está vivendo problemas diferentes dentro da sua jornada ali, do seu momento de trajetória. Então você consegue trazer esse conteúdo de uma forma escalável, sem ter limite geográfico, né? E cobrar um valor alto de mercado para que essa sua hora ali ela esteja valendo muito dinheiro e você consiga estar ajudando outras pessoas no caminho mais curto para atingirem ali o resultado que elas precisam. Tá dando um depoimento, né, que quando a gente se conheceu, eu tinha seguido o caminho inverso. Eu tinha começado a gravar um curso, né? Gravei um curso. Fui perceber que não sou muito bom com câmeras. Aqui, realmente, gravar o podcast é tranquilo, mas quando você grava um curso, tem uma pressão a mais. Então, eu sabia muito do que eu estava falando, tinha muito conhecimento e na hora eu dei uma travada. E gravei, acho que gravei 40 horas, mais de 40 horas de conteúdos, e aí depois eu conheci o Renato. E aí o Renato falou assim, não, tu fez errado, faria sua mentoria primeiro, porque aí você já pega esse costume da câmera, né? E depois você grava o curso. Então eu acabei mudando a rota, e hoje, né, eu tenho a mentoria, o Renato ainda me ajuda com a mentoria nesses processos. Então
é muito menos trabalhoso você ter uma mentoria. Ou seja, o gasto é menor. Esse é o papel do mentor, né? Te ajudei a economizar tempo e dinheiro, porque você ia ainda gastar mais dinheiro. O tempo já tinha sido. Para produzir mais aulas e você estava subindo uma escada que não ia te levar onde você quer chegar. Né? Então, o fato desse é o papel do mentor. E com isso, o conteúdo que você vai gravar ali, que vai ser on demand, por que on demand? Você não vai pensar um conteúdo e gravar. Não, você vai vender a mentoria, vai ver que conteúdo específico que essas pessoas vão precisar para você trazer isso numa trilha de conteúdo, um material complementar, e aí você grava aquilo on demand, ou seja, baseado na necessidade que está vindo dos seus mentorados. Um exemplo prático, agora eu preciso aprender tráfego pago. Beleza, então eu vou gravar uma aula ensinando como que você vai configurar a sua conta de anúncios. Agora o mentorado ele precisa aprender a fazer uma landing page. Beleza, então agora eu vou criar uma aula para pôr na área de membros para que os mentorados que chegarem para mim e não souberem construir uma landing page, eles assistem essa trilha de implementação. Ou seja, você cria esses produtos para você gravar através da necessidade. E essas aulas ao vivo, como você muito bem trouxe, elas ficam gravadas e depois vão para uma plataforma que tudo isso também as pessoas podem consumir ali e acelerar esse seu aprendizado. Então já dá para perceber que o melhor a se fazer é você ter uma mentoria. Obviamente, se você tem um conhecimento e você saiba o que você está ensinando. Porque assim como foi no mercado de cursos online no início, foi um monte de curso porcaria. Um monte de gente que não sabia nada e estava ensinando. Já viu, no começo zoavam muito que era eu ensinar a vender curso de como vender curso. Sim, aí não faz sentido. Então, de fato, você precisa ter um conhecimento. Ser a persona transformada, que a gente fala, é ter passado aquilo que você vai ajudar as pessoas a chegarem ali. Legal. Agora, voltando um pouco ali, quando você falou do processo de venda ativa, na prática hoje, como que eu, Carlos Barbosa, consigo fazer venda ativa com o meu produto, que é uma mentoria também? Na verdade, mentoria não, que eu aprendi com você na última aula, que é um programa de acompanhamento. Show. Ó, a gente ouviu o Pablo falar aqui, né? Para quem não pôde ver, procura aqui no nosso canal, vai depois aqui nos vídeos, né? E procura esse vídeo sobre a mentalidade vencedora, mentalidade milionária. Porque a gente trouxe o Pablo aqui, né? E ele falou desse assunto. Conta um pouquinho aí, Carlos, como é que foi? Calma, desculpa aqui que eu tava só acertando aqui da nossa pauta. Qual foi a pergunta mesmo? Desculpa. Tava falando que dentro desse assunto aí do Pablo Palcar, a gente acabou também abordando um pouco desse tema, né, de mentalidade junto com o Pablo, que foi incrível, né? Foi um dos podcasts aqui que realmente vai entrar para a história. Mas qual foi o tema que a gente abordou? Desculpa, eu não peguei. De mentalidade. O papel do mentor ali de ter as pessoas para também auxiliarem nesse caminho. Eu ainda não entendi qual que foi o contexto, porque eu mexi aqui para só colocar mais uma pauta aqui, Renato. Tranquilo. Não, mas bom, a gente parou explicando no processo de venda, certo? Como é que você conseguiria me ajudar a eu captar novos clientes? Sim, aí eu trouxe o Pablo Palcar, tava falando dele, porque dentro do tema de mentalidade, ele começou falando da parte da panfletagem. Né? Verdade. Que aí ele tinha colocado em números ali. Se você tivesse falado da panfletagem, eu tinha lembrado. De 500 panfletos, depois ninguém ligou para ele, daí ele panfletou 1.000. Depois panfletou 2.000. Então, o que seria prospecção ativa? É como se fosse você ter panfletos, só que não panfletos digitais e você fazer spam, né? E o que é spam? É você abordar contatos frios de uma forma muito invasiva, já mandando lá sua propaganda, sendo que você captou esses dados ali de alguma forma e não necessariamente essas pessoas se registraram para receber aquilo, né? Mas fazer uma prospecção, ou seja, é como se você abordasse pessoas no Instagram para fazer como se fosse a sua panfletagem, mas existe uma maneira estratégica de se fazer isso de um jeito que funciona. Quando você vende, que você está falando da venda ativa, prospecção ativa, ela é dentro e fora do digital, não é? Perfeito. É dentro e fora, porque eu já vi muita gente que fala assim, eu subi meu tráfego, mas não tá rolando. Eu falo, mas você falou para algum amigo, para alguém? Você postou no seu... Não.
Ou seja, quando você tem um lead captado, qual que é o primeiro passo que a gente vai falar aqui hoje, né? É você colocar ele num pipeline de vendas, que aí é a diferença de você ter um pipeline versus um CRM de vendas. Então, quando você tem um pipeline, esse lead ele entra, você consegue colocar ele numa jornada de acompanhamento até o momento daquela venda ser concretizada. Então, vamos lá. Quando a gente fala disso, a gente participou aqui, né, da venda ativa, que é o abordar as pessoas, pode ser na rede social, pode ser no 1-a-1, e aí eu pego essa pessoa e chamo pro WhatsApp. Isso, e aí quando você tem alguns dados dela de contato, como por exemplo o e-mail ou o WhatsApp e o nome, essa pessoa ela recebe o nome de lead. E aí você consegue fazer contatos com ela por esses canais que ela disponibilizou para chamar essas pessoas para uma reunião individual, onde nessa reunião individual você vai fazer um processo de vendas e depois de acompanhamento até que aquele potencial lead ele receba as informações para ele ter a confiança de tomar a decisão de compra. Então, só para colocando aqui, dar uma clarificada, então pipeline é onde eu coloco o meu lead que ainda não virou comprador. Perfeito. E CRM é quando o meu lead já virou comprador e aí eu coloco ele lá no Customer Relation Management. É isso, não é? Perfeito. Porque como essa sigla bem você falou aí em inglês, ela significa gerenciamento do meu cliente, né? Gerenciamento do relacionamento com o meu cliente. Como que eu vou relacionar esse cliente se ele nunca comprou nada de mim? Então, na verdade, ele não é o cliente. Então, ele não sendo um cliente, ele vai para o pipeline. Pipeline. E aí Perfeito. O pipeline provavelmente é uma plataforma, né? E essa plataforma onde você coloca... Só dando um pouco antes de contexto. Para ele chegar nesse pipeline, ele precisa fazer uma pesquisa antes? Não, mas o que ele precisa é ter deixado pelo menos 2 dados de contato, seja um e-mail e um nome, ou um e-mail, um telefone e o nome e o Instagram dele. Legal, legal. E aí, por que eu falo da pesquisa? Porque a pesquisa é uma forma de você conseguir colocar esse cliente em uma certa caixinha. Então a gente consegue ver, olha, esse cliente ele tem 0 posicionamento digital. Na pesquisa ele disse, né, que não tem nenhum produto digital, então ele vai numa outra caixinha. Ah, esse cliente ele recebe 5, 10, 15, 20 mil, então é uma outra caixinha. Isso também ocorre dentro do pipeline, essas tags de diferenciação do cliente ou não? Muito boa essa pergunta. Isso talvez seria uma forma de você qualificar aquele lead antes daquela reunião de vendas. Mas você também pode fazer essas perguntas e entender sobre o momento atual daquela lead na reunião de vendas. Ah, então você já tem algumas perguntas específicas. Então existem alguns scripts ali, né, spin selling, alguns formatos de conduzir essas reuniões de venda para fazer aquele lead frio se converter em um cliente potencial, né? E aí ele vai comprar, ou ele não vai comprar, ou ele entra num processo de acompanhamento dentro desse pipeline, e aí sim, você consegue, ele estando no pipeline, ter as tags e ter várias informações que você pode ter para entender toda a jornada e o momento atual de cada uma das leads para trazer as informações e o próximo passo que elas precisam dentro de cada etapa atual delas. Você consegue ter mais ou menos uma noção de qual a jornada do cliente? Porque às vezes a jornada do cliente é um mês até ele comprar, né? Primeiro ele vai te conhecer, depois ele vai entender um pouco do seu produto, e aí ele não fechou nessa primeira reunião. Você chama ele para uma segunda reunião, você tenta... Como é que funciona essa parte? Perfeito, excelente pergunta. Isso varia de negócio para negócio, porque a minha jornada de compra vai ser diferente da sua, que vai ser diferente da dele, e vai variar de nicho para nicho, né? Então, cada um vai ter esse número, que é um número importante, que uma métrica que você precisa analisar para poder performar ela cada vez melhor. Você precisa saber onde que você está. Quem não sabe onde está, qualquer lugar serve, não tem essa melhora. Então você consegue gerenciar isso, tá? Mas respondendo, depende de negócio para negócio, mas é importante observar esse número, tendo dashboards e essas métricas claras, para entender desde o momento da prospecção até o momento da venda, como que é esse processo, ter ele bem desenhado, né, esse framework para entender cada etapa onde que ela pode ter melhoria. Então, por exemplo, se você está agendando reuniões e tendo muito no-show, significa que a sua taxa de não comparecimento está alta. Então, o que você precisa fazer? Trabalhar mais o desejo daquelas pessoas de irem para aquela call de vendas,
né? Então, a gente tem uma estratégia que a gente faz nessa implementação que eu falei aqui, que é mandar um Pix para a pessoa. Então, a gente manda um Pix ali de 1 centavo, aí a pessoa, o fulano mandou um Pix, falou, fulano, nossa reunião está confirmada, hein? Preparei um material personalizado para você. Se eu tô te mandando esse Pix aqui, você não sabe o que tá por vir. Dinheiro inesperado acontece, hein? Te espero nessa reunião. A pessoa já fica, nossa, que negócio diferente. Esse cara vai me mostrar alguma coisa que eu preciso saber. Porque ela tem essa experiência de passar pelo próprio processo comercial. Então, ela tem essa experiência ali. E isso a gente reduz o no-show. Mas a gente precisa saber essas métricas ali para poder melhorar. Então, perfeito. Então, Carlos, estou vendendo a minha mentoria, convidei o Renato para participar de uma reunião, conheci ele, acabou me seguindo, chamei ele para o meu WhatsApp, trocamos ideia, você entrou no meu pipeline, agendamos a reunião, fiz algumas estratégias ali, uma das estratégias é mandar 1 centavo para o Renato participou da reunião. E aí, o que eu preciso ter para fazer essa reunião? Porque quando nós conversamos sobre essa reunião, eu achei que era algo muito mais simples, mas, pô, tem uma estratégia atrás, né? Tem todo um processo. Como funciona essa reunião de vendas? Essa reunião, ela funciona de uma forma bem simples. Dá até se você topar, a gente demonstra aqui. Pô, vamos como fazer então. Então, beleza. Então, vamos supor que o Carlos, ele veio através das minhas redes sociais, seja por um anúncio, que aí já não seria uma prospecção ativa, porque o anúncio, esse lead, ele vai vir até você, preencher um formulário. Então, seria inbound marketing, né? Onde os leads vêm até você. E tem a prospecção ativa, que aí sim você faz essa abordagem. Então, vamos supor que o Carlos tenha chegado, seja de um anúncio que ele colocou para poder ter uma consultoria em transformar o seu conhecimento no infoproduto, através de uma mentoria que auxiliaria nesse processo. E aí você veio para essa reunião de vendas comigo. Então, como é que funcionaria? É uma reunião onde ela vai ter 3 etapas, basicamente. A primeira de introdução de rapport e a segunda de já fazer algumas perguntas, entender sobre o seu momento, e a terceira onde, se eu entendo que eu consigo te ajudar, eu já entro com uma apresentação de vendas e daí partiria para um fechamento, ou um negócio fechado ou um negócio perdido. Perfeito. Para quem não sabe, rapport é conexão. É você gerar algum tipo de similaridade, conexão com a pessoa que você está conversando, não é? Perfeito. Existem vários tipos de rapport. Tem rapport com as mãos, gestual, tem rapport de ideias, de conversa. Legal, então vamos começar aqui. Legal, eu sou um cliente. Faz um desconto para mim antes, tá? Vai, vou até bonitinho aqui. Começa aí, Renato. Opa, e aí, Carlos, tudo bem? Como é que você tá, irmão? Renatão, tô bem, graças a Deus. E você? Tô bem, pô. Você tá elegante, hein, cara? Vai pra algum casamento aí? Cara, eu vou participar de um podcast depois daqui, então quero estar elegante pra audiência. Bela vestimenta, hein? Gostei também da cor do fundo ali, da azul. Parabéns. Ah, que legal, cara, que legal. Foi o meu sócio que fez as cores do produto. O cara é massa, o cara é massa. Queria ser sócio dele também. Bom gosto. Mas vamos lá, irmão. Meu objetivo aqui nessa reunião contigo é bem rápido. Eu quero que você saia daqui muito melhor do que você entrou. E o segundo, que você possa fazer o seu tempo aqui comigo valer a pena. Esse é meu objetivo. E só para deixar 2 coisas bem alinhadas aqui, fora essas citadas, é que primeiro, irmão, não estou aqui para te vender nada, então pode ficar tranquilo. E segundo, eu estou aqui para entender um pouco mais seu momento, né? Você colocou aqui que está com o desafio hoje de ter o seu infoproduto, sua mentoria, e se eu entender que eu consigo te ajudar, eu vou poder te ajudar, mas para isso eu vou te fazer algumas perguntas, beleza? Perfeito. Então essa aqui é a primeira parte, a introdução? Isso, aí basicamente o que eu fiz no início, uma quebra de gelo ali, né? Uma forma de gerar uma conexão, trazendo algum assunto ali. Depois eu já expliquei que eu queria deixar 2 coisas bem claras, que a primeira, eu não queria vender nada para você, que eu quero te ajudar, e que é um para fato isso também. Eu vou fazer algumas perguntas para entender melhor se eu consigo te ajudar, e se eu entender, eu vou te explicar como é que funcionaria. Esse primeiro contato e essa forma que você fala deixa muito claro, porque é um fato que todo mundo gosta de comprar, mas ninguém gosta de vendedor. Né? Ninguém gosta de ser vendido. Então, eu entendo. E a primeira vez que você falou assim, olha, eu tô aqui para não te vender, e na minha cabeça já veio o meme da Nazaré Tedesco lá, lembra? Falei, oxe, mas se é uma reunião de vendas, como é que ele não vai me vender nada? E faz sentido, né?
que na verdade, a pessoa que está comprando você. Então, eu gostei muito desse primeiro contato e dessa, eu não tô aqui para te vender nada. Você Sim, está aqui para comprar se você quiser e se fizer sentido para sim, eu te aceitar também. sim. Não é isso? E isso se chegar nesse momento de conversa. Então essa é a primeira etapa, né? Daí a segunda etapa, Perfeito. você concordando, a gente já faria algumas perguntas ali. Então eu perguntaria. Vamos lá, então. Beleza, Renato, sem problemas. Já que você não vai me vender, pode falar as perguntas aí. Tá bom, hoje qual que é o seu maior desafio? Cara, o meu maior desafio hoje é criar um produto high ticket. Eu tenho problema com cobrar um valor, achando que o meu público ainda não tem esse poder aquisitivo para pagar. Certo. E você já tem uma mentoria estruturada? Cara, não, eu tinha um curso, comecei a gravar um curso online, estruturei ele inteiro, ele pode ser transformado em uma mentoria, porque é um passo a passo do cara entrar no marketing digital até ele ter um produto e tá vendendo. Mas ainda assim não tenho essa E hoje mentoria. você tem algum processo de venda ativa para vender essa mentoria? Não, eu rodo alguns anúncios no Facebook e aí chamo pro WhatsApp e nesse WhatsApp ali eu explico sobre o meu produto, mas quase ninguém fecha. Certo. Você fez quantas vendas da sua mentoria mês passado? Faturou Olha, quanto? da mentoria nada, mas eu devo ter feito no mês passado 5 vendas do meu curso. Qual o valor do curso? 997. Certo. Então vendeu 0 mentorias. E você acredita que poderia ter vendido uma mentoria por quanto? Cara, eu acho que a minha mentoria, eu acho não, ela vale 5 mil brincando, 5.000? porque pelo que eu entrego e pelo tempo, a pessoa além dela estar comprando o negócio em si, o produto em si, ela está comprando tempo, porque é um Certo. acompanhamento. E esses 5.000 você acha que deixou de vender quanto dessas mentorias no mês passado? Eu conseguiria ter pelo menos 15 a 20 mentorados por mês. Por mês. E há quanto tempo você está tentando vender mentoria high ticket e ainda não teve uma estratégia ou alguém pudesse te Olha, ajudar? desde que eu comecei no marketing digital, pelo menos uns 2 anos. Putz, cara, 2 anos já. Então você está me dizendo que você poderia ter vendido 20 a 30 mentorias mês passado de 5.000. Isso aí a gente está falando de 150 mil reais. E que você está deixando de faturar esses 150 mil reais faz mais de 2 anos praticamente. Ou seja, você já deixou aí no mínimo uns 3, 2 4, milhões, 3, 3 4 milhões milhões. ali já rasgado que você poderia hoje estar na sua conta para você estar desfrutando de mais tempo, qualidade de vida. É isso mesmo que você está me dizendo? Nesse momento você acaba comigo e eu já tô com o meu cartão. Como é que a gente faz Não, para resolver o isso, problema? Como é que isso. se eu já deixei 4 milhões na mesa, 2 milhões na mesa, eu já tô revoltado Mas, comigo cara, mesmo. isso tá confortável para você ou você não mudou porque você não quer ou realmente você tá preparado para mudança? Talvez eu não sabia dessa solução sua, porque quando você me coloca nesse ponto de vista que eu nunca tinha pensado que eu deixei 4 milhões na mesa, 3 milhões na mesa, no que quer que seja, eu não tinha pensado ainda. Então agora que você colocou na minha cabeça que sim, cada mês que passa é 150 mil reais que eu deixo de ganhar. Entendi. E hoje você tem alguma empresa ou alguém te ajudando com isso? Cara, já passou alguns mentores por mim, mas nenhum teve essa ideia e eu acho que eram momentos diferentes, né? Você tem sócios na empresa ou não? Cara, não, Não? sou eu e eu mesmo. Entendi. Cara, acho que eu não tenho mais perguntas não, mas tem alguma coisa aí que você acha importante você comentar, fora... Não, não. Olha que foda. Nesse momento, você já me deixou constrangido pelo que eu deixei de fazer. Então, nesse momento, você colocou uma ideia na minha cabeça que eu não tinha. E isso é intencional ou não? Sim, com certeza. Eu tenho que fazer que você enxergar que você tem uma dor latente e mostrar a diferença de preço versus valor. Isso é um fato. Né? Que na verdade, se você pensar que perdeu 2 milhões por não saber fazer isso em 2 anos, o quanto que você poderia hoje investir em algo que vai realmente trazer uma solução de fato naquilo. E esse tipo de pergunta que você fez, obviamente, vai de nicho para nicho, ela se encontra assim, pô, o cara, a mesma coisa que aconteceu comigo, pode acontecer com um cara que trabalha com aromaterapia, com um cara que é nutricionista, com um hipnólogo, pode também? Não entendi sua Na pergunta. pergunta no quesito seguinte, porque a gente veio porque eu tô criando uma mentoria, óbvio, mas se é um outro momento meu, ainda assim essas perguntas cairiam? Dá um outro exemplo, eu sou um hipnoterapeuta e eu não vendo mentoria, mas eu tenho o meu serviço.
essa pergunta se encaixaria? Fala, pô, você deixou de vender mentoria porque você vende seu serviço. A mentoria custa 5.000 e o seu serviço custa 700. Não, esse caso da hipnoterapia, eu Foi só um poderia exemplo, perguntar tá? quanto tempo ele está querendo ser hipnoterapeuta Hum, e quanto que ele acredita que ele ganharia por mês se ele fosse um hipnoterapeuta. Então ele pode falar, eu ganharia 10 mil reais por mês. Pô, então há quanto tempo você está tentando ser hipnoterapeuta e não teve um mentor para te ensinar a hipnoterapia? Pô, há 1 ano. Pô, então significa que você deixou 120 mil reais por não saber hipnoterapia. entendi. Então entraria nessa adaptação. Aí eu faria ele enxergar que se, por exemplo, eu cobrasse 10 mil reais por mês, ou cobrasse 10 mil reais para daqui a 1 ano ele se tornar um hipnoterapeuta e poder ganhar 10 mil reais por todos os meses para o resto da vida dele, ele vai falar, pô, vou investir 10 mil para daqui a 1 ano eu ter uma formação em hipnoterapia e poder ganhar 10 mil reais por mês. Vale a pena? Porque eu trouxe preço versus valor. E preço e valor não tem nada a ver. É quando a pessoa fala assim, o produto tá caro. Mas tá caro, obviamente que existe produto caro se ele não gera transformação. Você tá me vendendo algo de 10 mil que não gera transformação, obviamente tá caro. Exato. Agora, se você me vende algo de 10 mil que me gera 100 mil, seu produto tá muito barato. E eu fiz você mesmo responder para você que deu o preço em quantas mentorias você acha que você pode vender. Você mesmo falou quanto sua mentoria vale e que poderia ter realizado aquilo. E aí eu trago para você, olha, então você acredita, fulano, que... Aí, beleza, eu falaria, não tenho mais perguntas, e você acredita agora que eu posso te mostrar uma maneira onde você vai conseguir vender essas 20, 30 mentorias por mês através do meu método e deixar de perder 100 mil reais todos os meses por não ter uma estratégia validada. Eu posso te mostrar como isso funciona? E aí a pessoa permite, e aí eu apresento para ela o que seria o meu modelo de negócio. Né? E aí eu trago essa questão para ela. Você acredita que com a minha ajuda, com o meu investimento, você poderia vender uma mentoria a mais por mês de 10 mil? 2 mentorias? Com isso, eu já consigo trazer aqui quanto você poderia investir na mentoria. Isso é interessante porque foi legal essa primeira estrutura, né? Primeiro você gerou conexão, aí depois você veio e me fez eu vender para mim mesmo. As suas perguntas, você falou nada. Você não falou, você só fez pergunta. Não é? Sim, com certeza. Tem esqueci o nome do cara lá que ele fala assim, numa venda quem fala mais não perde, né? Mas geralmente ele dá esse exemplo, quem fala mais perde. E o Flávio Augusto faz muito Ele isso, fala isso? né? Eu aprendi com ele também porque ele vendia os cursos de inglês e ele fazia o cara pensar, olha, então você acredita, você é programador, você me falou, e hoje você quer aprender inglês por quê? Ah, porque eu quero mais oportunidades de trabalho. Ah, e você acredita que se você soubesse falar inglês, você poderia estar ganhando mais dinheiro? Sim. Então você traz de novo essa questão do preço versus valor. E por que você ainda não investiu? Por que você... porque é igual você me falou, estou pronto para comprar porque eu não te conhecia antes, era só por isso. Então, nesse momento, parabéns, seja bem-vindo. Não, calma que não chegou na apresentação ainda, que eu quero ver a apresentação. Eu já tive outras reuniões de venda, né? E nós tivemos já uma... E realmente esse ponto que você colocou é verdade. A verdade é que muitos vendedores não sabem vender. Porque venda é estratégia. Vender processos, não é? Sim. Vender processos. Então, às vezes, a pessoa ela faz um pitch para você e depois a mesma pessoa faz um outro pitch que você não entende nada do processo de venda dela. Às vezes ela não sabe nem explicar o que o produto dela faz. Então isso é muito interessante. Passei por isso, entendi que você consegue me ajudar e aí qual que é esse próximo passo? É você apresentar o seu produto? Que funciona agora? Então, Qual que é? Entendendo que de fato eu consigo te ajudar, porque de novo, eu já ajudei dezenas de pessoas a fazerem isso, certo? Então eu consigo te ajudar. Eu falo, olha, agora tudo bem se eu te apresentar um programa onde eu conseguiria te ajudar a chegar nesse seu resultado esperado. E aí eu entro com uma apresentação de vendas, onde eu vou contar do meu programa, os pilares, e aí eu entro com a questão do preço, né? E conduzo para um fechamento. Então ali na apresentação, geralmente você conta um pouco da sua história, da sua autoridade, do que você já fez ou não necessariamente preciso? Não, ali a gente vai trazer alguns cases, alguns depoimentos, algumas outras pessoas que já chegaram, como você, que com um conhecimento, mas sem uma mentoria e mostrando quanto que elas faturaram, né? E isso você só consegue ter com venda. E você precisa ter muito, ou seja, quanto mais resultados você gerou e mais depoimentos, melhor.
E eu não estou falando para você superestimar isso daí no sentido de que se você tem 10, você vai falar que tem 20. Não. Mas no sentido de você ter 10, você divulgar as 10, e se tiver mais 5, você divulga as outras 5 e ter o máximo que você puder de resultado. Então, essa parte de trazer prova social, ela é muito importante nessa apresentação de vendas, trazer depoimentos. Isso você faz logo no início, é importante para trazer essa questão da pessoa visualizar que você já ajudou outras pessoas naquilo que você está propondo ajudar ela. No livro Gatilhos Mentais, né, do Gustavo Ferreira, ele fala sobre isso. Ele fala que a prova, né, prova social, ela é muito importante, Obrigado né? Aí. O Julian fez mó travessia aqui, Cara, tipo 007, o Tom Cruise lá no Missão Impossível. Mas é interessante, porque você colocou que eu já comprei várias coisas e eu falei, pô, eu não acredito nesse cara, mano. Esse cara deve estar muito bom pra ser verdade. E aí o cara vai e me mostra uma prova social. E eu sou o tipo de pessoa que vou lá, vou no perfil da pessoa e pergunto, pô, realmente, juro mesmo, pô, eu comprei uma mentoria de 12 pau e eu fui fazer isso. E o cara falou, porra, realmente é bom. Era uma mentoria, um acompanhamento, né, de um ano. Então, eu sou desse tipo de pessoa. Então, eu sei a importância da prova social. E outra coisa para validar a tua autoridade, né? Porque uma coisa é o Renato tá falando dos produtos dele. Outra coisa é o Carlos vir dar o depoimento sobre o Renato, né? E quando se tem indicação, então, aí já foi. Então, beleza, a gente começou ali um pouco da história, prova social. Até então, você já apresentou os seus entregáveis, a sua oferta ou não? Sim. Já mostrou a estrutura da sua mentoria, os pilares que você trabalha, a questão dos entregáveis em si, que seria, sei lá, 2 encontros por mês, por tantos meses, qual que seria o formato, que geralmente funciona muito agora hot seat para programas de acompanhamento, onde, de novo, você mentora as pessoas num Zoom, mas de forma personalizada, para o momento individual de cada uma delas ali, né? E aí você traz já a questão da negociação, né? A apresentação do preço e já conduzir para uma negociação de fechamento ali em call. Tá, então beleza. Aí essa parte toda da apresentação do produto, tal, garantia ou não, se tiver. E aí como é que funciona? Terminei essa parte aqui, eu já jogo valor, não jogo valor, como é que é? Existem alguns compromissos que você tem que fazer antes com o lead, né? Fazer algumas perguntas estratégicas em momentos certos ali, que você conduz, né? Seguindo esse script de vendas, para que você possa ter efetividade. E aí vai depender muito de como é que tá. Então tem uma pergunta, por exemplo, que a gente mede a temperatura do quanto aquela pessoa ela está presente na reunião. Sendo que, olha, tudo que eu te mostrei até aqui, se você pudesse dar uma nota de 0 a 10, sendo 0 muito ruim, que você quer sair dessa reunião, e 10 que você gostou muito e que você acredita que de fato eu consigo te ajudar a chegar no seu objetivo, que nota que você daria? Então aí a pessoa, você já consegue ter um termômetro. Então tem algumas perguntas estratégicas, como fazer a pessoa falar 3 sims antes de você fazer a pergunta ali, né, do pitch principal, para que ela já possa estar mais propícia a falar sim, né? Então tem alguns gatilhos, algumas estratégias ali de você trabalhar. Mas não libera esses gatilhos não, porque aí é só na versão de 5 mil reais. Já soltou ouro aqui. É muito interessante, porque o Renato, ele fez um evento na casa dele, né? Na casa dele não, ele fez um evento, né? De IA, de lançamento inteligente com IA. Um evento maravilhoso, cheio de gente foda. E aí, qual que é o nome dele que fez? O hipnoterapeuta que fez essa parte dos... O Evandro. E vai ter outro evento aí, hein? Esse daí foi um evento, eu posso dizer, em casa mesmo, porque geralmente a gente abriu pouquíssimas vagas. Mas não era na sua casa, era num lugar chique. A gente vai deixar aqui também a aplicação, que vai ter outro encontro já esse mês agora. Então, se você quer estar um dia inteiro, né, imerso ali, igual o Carlos pôde estar, sair de lá com todo o seu mapa estratégico, tático e operacional, digita a imersão aqui nos comentários, que a minha equipe manda aí, né, já para você estar junto com a gente no próximo. E aí, nesse dia, o Evandro chegou e fez uma pergunta, e ele fez essa questão dos 3 sims. Responder os 3 sims, e aí você fica mais propenso a responder o último sim. Porque senão, você está contradizendo do que você disse.
Sim, tem alguns pontos importantes também, como a ancoragem, que você faz sempre trazendo ali tudo que você entregaria de forma individual, quanto custaria, e você vai somando tudo aquilo para você chegar a um valor real, de novo, sem subestimar, né, superestimar aquilo, mas de fato trazendo ali uma realidade que se torne mais tangível para a pessoa materializar aquele produto digital, aquela mentoria ali que está comprando. Legal, então. Então você apresentou o produto ali, eu entendi, faz sentido, a garantia tá legal, e aí você faz essa ancoragem de preço, né? Uma coisa que eu percebi foi que você não tem só uma mentoria, você tem mentorias para diferentes momentos da pessoa, né? Então, quando eu cheguei, eu peguei o seu produto inicial, não era? Sim. Peguei seu produto inicial, mas você tinha um outro, você tem um outro, né? De R$ 160.000 que, Deus quiser, eu vou chegar nesse produto aí. Amém. Vai sim. E aí esse produto já é para um outro nível. Sim. Mas mesmo assim você apresenta para a pessoa para ela ter o conhecimento desse segundo produto, para ancorar valor, como é que funciona? Perfeito. Hoje eu recomendo qualquer pessoa começar vendendo sempre o seu produto mais high ticket. Então criar 2, 3 produtos acima do que hoje talvez seria o seu produto de 5.000. Então você vai ter um de 5.000, só que você vai ter um de 30, você vai ter um mastermind de 60.000, e aí você sempre ancora pelo maior, e aí se a pessoa não compra aquele, você traz outras ofertas, e não compra por uma questão de que não, que não é financeira somente, mas que ela entendeu o preço e o valor do seu produto, mas ela não tem aquele valor. E ela pode começar com um produto de entrada, e depois subir para outros produtos. E às vezes também a pessoa ela quer comprar até tem o dinheiro, tem tudo, o poder aquisitivo, mas ela não está preparada para pegar um produto de 160 Sim. mil, porque você precisa ter um conhecimento Exato, e uma depende jornada. também das travas que você vai colocar. Então, por exemplo, esse meu produto de 160.000 é para uma pessoa que já fatura acima de 1 milhão por ano. Então, ela não pode entrar se ela não tiver feito com os outros programas já 1 milhão de faturamento, que seria já o mastermind ali do Clube de Sucesso. Então, Sim. se ela não fez mais de 1 milhão, ela não entra nem pagando, porque lá só os empresários que estão lá são empresários que já jogam o jogo de múltiplos 7 dígitos. Pô, isso é interessante. Então, beleza. Aí fechou a apresentação. Beleza, você já me mostrou tudo, já me mostrou os valores, as formas de pagamento, me mostrou, né, as 3 opções. E agora, qual que é o próximo passo? Já pede o meu cartão assim? Aí você faz pedir a venda, né? O que quer dizer isso? É literalmente você pedir a venda. Você fala assim, bora fechar? Fala, Bora construir o seu... Cara, você vai pagar à vista ou parcelado? São só essas 2 opções. Pronto, você já pede a venda. Tem muitas pessoas que fazem tudo ali na hora de pedir a venda. E aí? Então você vai pagar Pix ou cartão? E aí, bora trabalhar junto então? Fazer esse seu projeto acontecer? Né? Então é pedir a venda. Vamos trabalhar junto? Como que você vai pagar? E aí? E pedir a venda literalmente. Que aí é literal, é realmente você pedir a venda, que é o que você precisa fazer para concretizar ali a sua venda. Quando a gente fez aquela reunião de vendas, né, até que eu entrei para ser seu mentorado, você me fez uma pergunta que foi muito interessante. Você falou assim, Carlos, peço que você seja sincero comigo e que a gente tenha uma resposta hoje que não marque uma segunda reunião. Foi isso, não foi? Sim, a gente traz muito aquele custo também de que seria um valor protagonista. O que seria esse valor? Mostrar para aquela pessoa, claro, aí existe alguns scripts que você segue, algumas perguntas que você precisa fazer antes de trazer aquela que talvez seria uma oferta com algum desconto, alguma escassez, trazendo em vista de que se ela fechar na hora, você não tem aqueles custos operacionais de equipe para um SDR agendar uma outra reunião, e com isso você está deixando de, né, tendo custo operacional de equipe, então você pode deixar isso claro para ela e dizer que você abateria esses custos caso ela tome uma decisão ali naquele momento. Só que aí antes de você mostrar esse preço, você precisa desse compromisso dela, que é o compromisso que você fez. Entendi. Então eu falo, mas cara, se eu te mostrar esse preço depois, não existe como você pensar, aí você precisaria fechar aqui. A gente tem um combinado em relação a isso? E aí você disse sim. E aí sim que eu fui lá, que eu te apresentei aquela condição realmente que era real, porque eu pouparia aquele valor para fazer um follow-up com custo de equipe para vender daqui 30 dias e trouxe aquele desconto para você no presente. E uma coisa que você falou tem que ser verdadeiro no que você fala. Com certeza. Se a pessoa fala assim, olha,
essa proposta tá valendo até acabar a reunião. O cara chega no dia seguinte pedindo, não tem. Sim. Não tem, né? Porque aí você perde a sua palavra. E a sua Sim, tem palavra que é o ser mais o combinado ali, o né, combinado não sai realmente, caro. e por isso que você não pode também ficar algo de que já querer barganhar. Você só faz essas perguntas em determinadas ocasiões para se realmente o motivo foi financeiro, tem várias questões ali nesse processo, entende? Se é o primeiro cliente ou não, né, ou se a pessoa já está vindo de um produto seu. Então tem algumas etapas que você tem que seguir para conseguir de fato validar essa sua oferta. Cara, isso aqui foi uma aula de venda. Porque até então você já perguntou e eu aceitei. Eu aceitei, passei o cartão e aí depois é só o onboard e segue pro rumo a 1 milhão para entrar na próxima mentoria. Pô, que foda, porque isso aqui realmente foi uma aula, um passo a passo, é um script. É um script. Se a pessoa pegar tudo que o Renato falou, todas as perguntas e escrever, cara, você tem um script aí. Inclusive, quem quer lançar um infoproduto, que a maioria das pessoas que hoje acompanha aqui o canal do infoprodutor é porque geralmente ou elas já têm uma ideia e querem já vender isso daí, ou elas já estão vendendo, né? E querem escalar, ou estão travadas e querem destravar. Então, se você já tem uma ideia ou quer ter uma consultoria estratégica, ou minha, ou do Carlos, para trazer todo esse olhar estratégico para o seu negócio, comente aqui a aplicação ou aqui na descrição, né? A gente vai deixar o link para que ou eu ou o Carlos a gente faça essa própria consultoria individual com você, para você participar do processo. Não, maravilha. E para você aí, o infoprodutor, que já tem o seu curso digital, mas ele não tá. A galera tá comprando ele, mas não tá tendo transformação. Que o dinheiro por dinheiro vindo desse jeito, ele não vai se pendurar. Ele vai chegar um momento que ninguém mais vai querer comprar você, porque ninguém vê transformação. Então, já pense em fazer sua mentoria. Chamar um Renatão aí, né? Que o cara é o bravo. E até outra coisa. O Renato, ele tem um produto que é o nosso patrocinador, que hoje talvez não esteja aqui, que é o Clube de Sucesso, né, Renatão? O que é novamente o Clube de Sucesso? Na verdade, eu acho, Julian, que tem sim um Clube de Sucesso, né? A logo do Clube de Sucesso. Tem. Coloca aqui naquele. É aquela logo lá amarela com preta. Cara, o Clube de Sucesso é um programa premium Esse aqui. para empresários Esse. que têm uma zona de genialidade e querem empacotar isso em forma de conhecimento e multiplicar os seus talentos, seja vendendo para o Brasil ou para outro lugar do mundo. Certo, maravilhoso. E ele também tem uma IA, não é? Tem, a gente tem uma IA que todos os nossos especialistas ali, ou seja, o nosso clube de mentores, né? Eles com toda a área de conhecimento, eles ganham ali um tutor de IA, ou seja, baseado em todas as videoaulas que eles têm na plataforma, aquilo traz para um WhatsApp, onde os alunos podem perguntar para aquele número de WhatsApp e ter uma resposta com o conteúdo, a base de conhecimento daquele especialista como principal fonte ali de conhecimento. Ô, Renato, quando teve a sua imersão, vocês falaram, não sei, né? É essa IA que faz toda a parte de time comercial, que faz SDR, é essa mesmo também? Perfeito. Tem também essa IA que ela faz toda a parte de agendamento via WhatsApp e coloca esse lead ali no CRM, faz toda a parte de Google Agenda, tagueamento no CRM e disparo com o link do Google Meet, inclusive, né, no dia e no horário combinado ali para a pessoa. Então, a gente hoje, aqui na empresa, a gente usa o ClickUp. Existem várias plataformas ali de CRM que você pode ter para criar essa estrutura ali, né, ou do pipeline e também do CRM para você trabalhar, mas hoje a gente usa o ClickUp e a gente cria algumas automações de processos ali. Então, a pessoa que preenche o nosso formulário ali de captura, hoje a gente usa o AI Forms, ele cai direto no pipeline do ClickUp, já com todos os dados ali, já recebe uma mensagem no WhatsApp automática. Quando a gente faz o agendamento, já vai ao link do Google Meet. De novo, tem todo esse processo comercial que hoje a gente também implementa aí para quem já vende mentoria e quer vender e ter esse processo comercial automatizado ali para você ter os números, o controle disso e o principal processo da sua empresa, que é as vendas. Então, ele faz o trabalho de um SDR. Sim. Então eu imagino você aí que quer ter a sua mentoria ou já tem uma mentoria
E não, tá, porque dá uma confusão quando você começa a agendar reunião, conversa com um, desmarca, remarca, é isso e aquilo. Então, se você tem, né, essa demanda, tem esse problema, pô, essa solução, ela é excelente. E outra coisa, né, essa solução, ela tá te deixando livre para pensar somente na venda. Porque, querendo ou não, essa parte também tira energia. Então, para você estar 100% focado na venda e na entrega do produto. Perfeito. Esse é o primeiro pilar, é começar a trabalhar a venda. E aí vendeu, você começa a equilibrar esse pilar junto com o pilar entrega, que é onde você começa a estruturar a sua mentoria. Então você não estrutura a sua mentoria para vender, você vende para conseguir estruturar ela. Porque é só com o primeiro cliente que você consegue saber quem que é o seu cliente ideal. Você nunca vai saber quem que é o seu cliente comprador se você não estiver vendendo. Você não valida aquele cliente ideal porque você não vendeu. Então não dá para saber quem que foi para o CRM. Sim. Então você vende para poder aí sim começar a entender, estruturar e aí começar a pensar na etapa já de validar o seu método, que é onde você já começa a ter prova social e depois aquilo começa a escalar. E aí o céu é o limite. O céu é o limite, pô, que legal. Isso aí foi o destrinchou o processo comercial de mentoria high ticket. Isso é muito interessante. Colocando um ponto que você falou sobre venda, e que foi também o ponto do nosso podcast passado com o Pablo Palcar, é que tem muitas pessoas que têm travam com a venda. O cara, ele sabe que ele consegue entregar algo bom, mas ele tem trava. Você já pegou, tem alguns dos seus mentorados que tem esse tipo de trava? Você consegue trabalhar esse tipo de coisa? Sim, e aí muitas dessas pessoas elas querem contratar uma equipe de SDR ou de closers ali, só que ela mesma não validou o processo comercial dela. E aí ela fala que a equipe é ruim também, que ninguém consegue vender, só que na verdade a culpa é do empresário, que ele não sentou a bunda na cadeira e fez a lição de casa, desenhou o processo comercial dele. Qual que é o script de vendas, como tem que fazer essa abordagem, como que ele faz essa qualificação, acompanhamento desses leads ali até esse processo da venda. Então, se ele não primeiro desenhar e ter essa autorresponsabilidade que aquilo tem que partir dele e não de um colaborador, primeiro ele desenha e aí quando ele valida, ele contrata a equipe. Então, o grande erro que eu vejo é a pessoa, de fato, não estruturar esse processo. Qual processo? Processo comercial. Ela não sentar e entender qual que é o meu processo comercial, onde que ele começa até o momento da venda, que é onde entra o caixa na empresa. Tem responsabilidades na empresa que você não pode delegar. Muitas coisas você deve delegar, mas tem coisa que você não pode. Exato. E essa parte de nunca sair do operacional, os grandes empresários falam isso hoje, né? O Flávio Augusto, o Caio Carneiro ali, o Joel J, eles batem muito sobre que você tem que estar no operacional, principalmente porque vendas é o coração da sua empresa. Sim. Então você tem que começar a entender isso, ter humildade para descer para o operacional, entender que você vai precisar fazer reunião de vendas, vender, estruturar, para que talvez quando você tiver vendido 20, 30, ter esse processo bem desenhado, você possa começar a contratar um time comercial, ter 2, 3 closers ali que também vão saber vender o seu produto, e aí você começa a crescer. Mas por enquanto primeiro, você não tem o IA para fazer isso não, né? Primeiro você senta ali. Isso com certeza vai ter no futuro. Vai ter. Sim, reunião IA que vai ser o seu avatar e fazer reunião de vendas. Mesmo? Com certeza, isso está muito mais perto aí do que vocês podem imaginar. Inclusive aqui na empresa a gente já está trabalhando em cima disso. É mesmo? Pô, então o Clube do Sucesso está muito acima. Isso é muito interessante. Eu acho que um insight muito valioso desse episódio, né, para você, infoprodutor, é isso. Obviamente, cara, eu tô começando do zero. Cara, tá começando do zero, não grava o seu produto, mas talvez entregue ele online, né? Você entregue ele de uma forma online. Estude bastante, né? Pega seus primeiros clientes, desenvolva. E aí, quando você se sentir preparado, obviamente você precisa estar preparado porque você precisa gerar transformação. Que a mentoria já não é uma brincadeira, não é um curso de 100, 200 reais. A gente está falando de 5, 10, 15, 20 mil, 160 mil, como é a mentoria do Renato. Mas eu acho que esse é o caminho natural das coisas. Você pode participar ali do início, né, dos produtos, ter os seus produtos low tickets, mas eu acho que no final você sim vai ter que ter uma mentoria, porque é o que eu vejo todos os grandes fazendo. Às vezes, quando o cara é muito grande, ele coloca um valor muito alto para vir menos pessoas. Mas eu acho que o caminho natural é você ter a sua mentoria. E a mentoria, ela pode ser considerado como previsibilidade? Sim, com certeza. Pode ser considerado, né? Porque é um valor muito alto. Porque você Não? tem os números, né?
Então, se você sabe quantas prospecções ativas você precisa fazer, quantas respondem, quantas aceitam fazer a reunião, quantas fazem a reunião, quantas compram, eu consigo ter realmente aquele número de quantas prospecções preciso para gerar determinada quantidade de reuniões que vai me gerar determinada quantidade de vendas. É matemática pura. Então eu consigo saber se eu quero ter, se eu preciso de 10 mensagens para ter uma reunião de uma venda, então se eu quero ter 10 vendas na semana, eu preciso ter 100 mensagens. E aí eu consigo com isso ter previsibilidade. Ô, Renato, numa mentoria, a gente está falando, qual que é a média? Assim, porque existe diversos nomenclatura. Mentoria, programa de acompanhamento, consultoria, mas a gente falando assim, dessa mentoria, qual que é o valor mínimo que uma pessoa pode cobrar? Porque com todo respeito, se a pessoa falar que é R$ 1.000 uma mentoria, eu já tenho a não acreditar que vai ser uma mentoria. Perfeito, muito boa a sua pergunta, porque preço é posicionamento. Então, por que que você acredita que quando uma pessoa vai pôr R$ 1.000, nem vai ser uma mentoria? Porque geralmente, mentoria ela tem um preço mais alto, né? Então, preço é posicionamento. O quanto você cobra, ele já vai te posicionar no valor daquilo. Uhum. Já é uma primeira forma de você se posicionar. Eu quero me posicionar de forma premium. E você já vai pôr um preço lá em cima, porque preço é posicionamento. Tá? Então, o primeiro fator seria esse, você definir um preço lá alto, porque isso já te posiciona. Lembrando que preço alto vai Então, do valor, e aí vai da vai. transformação. O quanto que é um preço alto? É relativo. Tem gente que fala que high ticket é 3.000, outros que é 5.000, outros que é 10.000. Na verdade, acima de 3.000 já é considerado um high ticket. Só que o high ticket está muito mais atrelado à transformação que o seu produto gera do que quanto tempo ou quantas aulas ele tem ou quanto que ele custa. Ele está muito atrelado a quanto de resultado ele vai gerar na vida daquela pessoa e em quanto tempo. Uhum. E quanto mais resultado e menor a quantidade de tempo, mais caro vai ser a sua mentoria. Sim. Então tem gente que cobra mentoria de 1 ano mais cara para gerar a mesma transformação. Mas calma, se você está gerando essa transformação na metade do tempo, seu produto de metade do tempo tem que ser mais caro do que o produto mais longo. Sim. Faz sentido? Então tem gente que erra nisso também. O Conrado Adolfo, ele fala sobre isso. Ele fala assim, que ele tinha mentoria de 50 mil, que era 1 ano, e ele tem mentoria de 250 mil, que vende muito, e é 3 meses. Porque o cara que pagou, obviamente, o cara para pagar essa mentoria, o cara fatura muito dinheiro, que 250 não é um valor tão absurdo. Mas o resultado em 3 meses, imagina para um cara que fatura 1 milhão por mês, se ele em 3 meses dobrar 30% que seja, pro cara faz muita diferença. Então, legal, entendi, né, que a gente pode colocar ali 3 a 5 mil é uma base inicial para uma mentoria. E aí a gente falou desse processo comercial, falando de prospecção ativa. Eu consigo fazer uma venda de mentoria através de um lançamento, ou através de um perpétuo, ou através de algum desafio? Como é que funciona essa venda de mentoria? Ou é só mesmo nessa prospecção ativa? Perfeito, excelente pergunta. A maneira que eu mais gosto seria a prospecção ativa, porque ela que está 100% no seu controle. De novo, ela você consegue ter todos esses números para ter essa sua previsibilidade e a lei dos números ali para você atingir as suas metas. Então, eu gosto muito dessa ativa, mas hoje dá para você fazer uma prospecção inbound, que é os leads virem até você. Existem 2 estratégias principais hoje no mercado. Uma que quem tem audiência quente faz um formulário de aplicação, ou seja, você já tem uma mentoria, as pessoas já te conhecem, muitas delas já estão conscientes que tem um problema e que você tem a solução, e você aplica ali um formulário para as pessoas que estariam prontas para entrar numa mentoria com você. Então, nesse formulário de aplicação, é importante você fazer 4 perguntas, que é, por que você quer fazer essa mentoria sobre XPTO comigo? E ela vai falar sobre o mentor. Porque você é o melhor que eu conheço nesse tema, você é o que eu gosto, você é o que eu me identifico, né? Por que eu deveria escolher você para ser minha mentorada ou meu mentorado? Ela vai falar sobre ela, porque eu preciso me tornar um hipnoterapeuta, porque eu quero aprender a criar meu curso online, ela vai falar dela. Quanto que você cobra? Então você vai perguntar, hoje o valor para minha mentoria custa R$ 10.000. Você estaria pronto a investir em você e no seu negócio esse valor? Fazer esse investimento? Sim então, ou não? nesse quesito, você já coloca o preço?
Já É coloca. mesmo? Sim, porque aí você já começa priorizando a chamar para reunião de vendas as pessoas que já estão prontas. E às vezes nem precisa de reunião de vendas. Você falou se a pessoa já aceitou o Você valor. realmente já chama ela, diz que ela passou e já manda ali o pagamento, tá? Muitos desses casos, ela nem precisa dessa reunião de vendas, porque, de novo, ela já conhece o expert, já sabe que ele tem a solução e já sabe que ela tem esse problema e que ela quer resolver com ele aquele problema, tá? E o segundo seria fazer um funil de desafio mesmo, igual você falou, que é um conteúdo que você vende para entregar isso de forma ao vivo. E nessa página de obrigado do desafio, você coloca uma pesquisa e no final dessa pesquisa você oferta uma sessão estratégica individual. Então você vende o que seria aquela reunião de vendas num valor simbólico, tipo R$ 100, e aí você já tem essa possibilidade das pessoas comprar aquele seu curso online, virem para uma reunião com você e você vender um produto high ticket antes do E seu é essa mesma desafio. reunião que nós fizemos agora? Isso. Ou é diferente? É a Essa mesma coisa? mesma reunião. É a mesma reunião. Mesma Bom, reunião. então a gente consegue ter diferentes pontos de contato, né? Porque quando a gente falou dessa prospecção ativa, eu não me lembro. Como é que seria? Qual que era a mesma forma da gente captar esses leads? Eu recomendo o Instagram como Instagram. uma das formas ali de você segmentar ou por palavra-chave, que é aquele seu público pode ter na bio. Vamos supor que eu quero falar com dentista. Uhum. Eu tenho uma mentoria para dentista. Então eu coloco a palavra dentista no Instagram. Tem como buscar com todos os perfis que tem aquela palavra na bio ou usar um hashtag dentista. Mas você fala por anúncios? Isso, no orgânico mesmo. E aí eu consigo orgânico? achar aquelas posts que usaram hashtag dentista, que provavelmente vão ser dentistas. Ah, entendi. E Você aí eu fala pela consigo ir hashtag. abordando, fazendo um controle. Hoje eu abordei o Dr. Márcio, o Dr. Carlos, o Dr. Eduardo, abordei 5 pessoas. 2 me respondeu e 1 eu agendei para amanhã. E todo dia eu quero agendar uma reunião de vendas. Então todo dia eu vou abordar 5 dentistas. E você aborda pela DM. Pela DM. Então eu começo a visualizar os stories daquele dentista, às vezes engajo com uma publicação dele. Chega a seguir? Posso seguir ou não, faço ele me perceber e crio ali uma conexão genuína, né? Começo a fazer ali um primeiro contato, trago um pouco dessa autoridade e uma permissão para poder dar um feedback de melhoria. E aí, se ele me permite, eu trago esse feedback dentro daquela minha área, dentro do que eu vou ensinar. Então, vamos supor que nesse caso eu vou ajudar ele a conseguir mais serviço para a clínica dele. Então eu posso falar, olha, eu vi aqui que você vende o serviço XPTO, mas eu vi que você está fazendo um posicionamento ou posts que não podem estar performando da melhor maneira. Você me permite te dar um feedback de melhoria de algumas estratégias que eu estou aplicando aqui para outros dentistas e que estão viralizando e enchendo a agenda com seus pacientes do Instagram? Ah, beleza, como é que seria? Pô, tem como a gente marcar uma reunião? Tenho 2 horários na minha agenda, amanhã às 11 ou às 15 horas. Qual dos 2 horários fica melhor para você? Ah, às 11 horas. Pô, legal. Marcado, então me passa seu WhatsApp que eu vou te mandar ali o invite. E aí você já conseguiu trazer uma pessoa do Instagram pro seu WhatsApp, já com uma reunião agendada, para que você faça aquele processo que a gente demonstrou aqui. E já entrou no pipeline. Já caiu no pipeline. Eita, nós. Porque já tem o nome, o e-mail, o nome, o Instagram e o telefone dela. Já virou um lead já. Que top. Essa parte que você falou da prospecção ativa, nesse sentido, eu nunca tinha visto assim, não. Ah, já tinha visto sim, porque o cara que tá fazendo uma das minhas identidades visual, ele caiu assim. E tem um editor de vídeo também, que foi nesse mesmo formato. O cara viu o meu conteúdo, me chamou lá no Instagram, começamos a conversar, fizemos uma reunião, gostei dos meninos. Então, realmente funciona. Porra, que interessante. Mas hoje, essa é a forma mais barata de você vender a sua mentoria high ticket. Ela é a melhor. É a melhor. É a melhor. É a melhor. Não você só não mais indicaria barata, o cara... mas ela é a mais escalável, ela é a que você não depende de ninguém, que você mesmo é o empresário que vai descer para o operacional e fazer isso, botar a mão na massa, entender quantas reuniões você vai ter por dia, né? Ah, eu quero ter 2 reuniões por dia. Aí você vai entender quantas abordagens você precisa e vai melhorando cada processo. No começo você vai falar com 10, vai agendar 1. Fala com 10, agenda 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 2. Porque você vai melhorando. Fala com 10, agenda 2. Daqui a pouco você fala com 10, agenda 3. Ou seja, cada vez que você vai repetindo aquela mensagem, você vai melhorando essa etapa
e melhorando seus números, né? Deixa eu te fazer uma outra pergunta da parte do processo, né, da mentoria. Você fez toda a reunião, você percebeu que a pessoa tinha tudo para entrar e aí o dinheiro era um problema. Custava 15 mil e ela não tinha esses 15 mil. Você chega a fazer algum tipo de downsell ou para por aí e talvez em um outro momento você volte contato? Não, você só faz reunião de venda com um único objetivo, vender um produto principal de high ticket que você quer vender, o seu programa de acompanhamento ali. Então, se a pessoa não comprar na hora, pagamento integral, que seria o quê? Pix total ou pagamento parcelado. Então, vamos supor, é 10 mil à vista ou 10 mil parcelado aqui no cartão. Tenta fazer essa venda ali, é o principal objetivo, sair da reunião com aquela venda. Só que se ela já tomou a decisão, mas realmente ela fala, olha, eu quero muito, só que eu não tenho 10 mil reais hoje e não tenho limite no cartão. Aí a gente vai negociar o que seria a segunda prioridade ali, depois da prioridade que é a venda integral. Que aí seria um sinal, por exemplo. Pô, então você consegue fazer um sinal agora de 5 mil reais, eu te faço um contrato, e aí a gente vê depois os outros 5 mil, se eu consigo parcelar esse valor, ficaria bom para você dessa forma? Pô, se fosse desse jeito eu conseguiria. Legal, então eu peguei ali 5 mil reais e parcelei depois os outros 5 mil. Ah, não consigo ali. Cara, então eu não tenho cartão. Se eu conseguir parcelado no boleto, não é certeza, eu posso verificar aqui, mas se for isso, se eu parcelar no boleto ali em 3 vezes de R$ 3.300, funciona para você? Então aí você vai descendo, pode ser que depois você faça só um contrato com a pessoa ali em última instância, entendeu? Para que ela assine um contrato, não, me comprometo, então daqui 10 dias eu vou pagar os 5 mil. Faz um contrato, então ela cai para dentro, né? E aí tem algumas formas de você trazer essa garantia ou não, mas sempre tentar aquela venda inteira ali, e aí você vai, se não dando, negociando, se for o fator dinheiro. Mas aí existem alguns critérios e algumas formas de você fazer esse processo ali, os scripts, né? Olha, para você, infoprodutor, que chegou aqui até próximo do final do podcast e ainda não desenhou a sua mentoria, você está deixando dinheiro na mesa. E lembra que o Renato me mostrou aqui na nossa simulação. Eu deixei quase 4 milhões na mesa por não ter conhecido ele antes. E ó, quem quiser ter ali esse material que a gente estava mostrando aqui, aquele mapa mental completo, escreve Guardião aqui nos comentários que a nossa equipe vai mandar um contato da equipe, e aí quem chamar no WhatsApp lá vai receber esses materiais extras aí do Guardião. Perfeito, cara. Então, olha, tenho na cabeça aqui, quero fazer uma mentoria, tô com uma ideia. Cara, a gente está aqui para te ajudar. Já tenho uma mentoria e tô com problemas aqui, não tô conseguindo captar pessoas, não conseguindo agendar reuniões. Nós podemos te ajudar novamente com a nossa IA. Então, cara, não tem como fugir, não tem desculpa, não tem como fugir da gente. O Renato, assim como nós costumamos fazer para os nossos convidados, e hoje eu vou fazer essa pergunta para você e depois você refaça ela para mim, qual mensagem você deixaria hoje para esse infoprodutor que está aqui no nosso podcast e ainda assim não tem a sua mentoria? Cara, venda é cura. Venda é cura. Você precisa ser curado. E para você ficar feliz e você ser curado, é só você vender. Ajuda alguém que seu dia fica ótimo. E você vai ajudar as pessoas que pagarem para ter essa transformação. É as pessoas que você mais vai gostar de ajudar. Então eu responderia a primeira pergunta para mim mesmo. Você que ainda não criou a sua mentoria quem que seria o meu cliente que eu só seria pago depois que eu ajudasse aquele cliente? Quais são as características que esse cliente seria? Então, vou dar um exemplo aqui. Ele seria responsável, comprometido, seria um cliente investidor que investiria em tráfego pago para divulgar sua mentoria. Então, você já começa a escrever isso no papel, porque aí você já começa a saber quem que seria o cliente ideal, que vai ser os clientes que você vai começar a prospectar com aquelas características para você ter eles na sua mentoria. Então, depois você vai começar a pensar, esse seria o segundo passo. O que eu precisaria ensinar essa pessoa agora
3 coisas para que ela consiga de forma rápida chegar naquela transformação. Então, agora eu preciso ensinar ela a estruturar a mentoria dela, prospectar 10 pessoas por dia e fazer uma reunião de vendas. Se ela fizer isso, ela vai vender. Então, escreve dentro do que você vai ensinar quais seriam as 3 coisas mais simplificadas que você já falaria para o seu potencial cliente, para ele poder começar a ter já a transformação. E aí, feito isso, você já começar a prospectar, fazer esse processo comercial que a gente mostrou. E aí você faz essa venda, nessa reunião que você conduz, você faz essa venda, e aí você entrega ao vivo, como a gente falou aqui o tempo todo, né? E você já sabe quem que é o cliente que você busca e quais as coisas que você precisa ensinar rápido dentro do que você acredita ser aquele acompanhamento que você vai dar nas primeiras conversas, que você vai só validar isso vendendo. Perfeito, maravilha. E o meu recado para você é, se você ainda não vendeu por algum tipo de trava, esqueça isso, você está ajudando a pessoa, né? A venda, ela nada mais é do que a retribuição que a pessoa está te pagando, está te dando pela transformação que você está gerando. Então, se você pensar que você está vendendo como se fosse algo no negativo, não, você está mudando a vida da pessoa. Sim. Porque quando você pega uma pessoa que não, vou dar um exemplo aqui nosso, né? Pô, o cara não tem um posicionamento no digital, ele não ganha bem, mas ele comprou a sua mentoria, ele criou um posicionamento no digital e está faturando 50 mil. Você mudou a vida da pessoa. Sim. Você mudou. Então, como é que se diz, né? Tira essa crença de que vender é ruim. Isso aí foi botado lá no passado por papai, mamãe, titio, gente que não tinha nada e aí tava falando que isso é errado, né? Então, pensa muito. E vendas é energia, como eu aprendi com vocês. E é justamente o contrário disso que você falou. Vendas, como eu falei que vendas cura, você vende para que você possa não ser egoísta. Porque se você não está vendendo hoje, o seu potencial cliente que poderia ter essa ajuda sua e te pagar muito bem por isso, ele vai comprar de alguém que talvez não vai ajudar tão bem quanto você ajudaria. Às vezes ele nem vai comprar. Isso, quanto você calcula os riscos, existe alguém muito menos comprometido que você calculando os lucros. Arrisque-se, porque a vida é um risco. Eita, porra, como é que o cara fecha o podcast? Bravo, esse cara é filósofo. Fala pra ele, é filósofo do século XXI. Renatão, então, gostaria de agradecer por esse episódio, que na verdade não foi nenhum episódio de podcast, cara, foi uma aula. Foi uma aula, assim, tem que colocar aqui, aulão de processos comerciais ao invés do episódio do podcast. Para você que está aí novamente, já começa a nos seguir no Instagram, no TikTok, no Spotify, vamos estar lá. Siga o Renato de Saldanha, que o Instagram dele é Renato de Saldanha ou Renato Saldanha? Renato de Saldanha. Renato de Saldanha. O meu Instagram, já começa a me seguir lá. O meu é o Carlos no Digital. E, cara, aí já começa... O Infoprodutor Podcast. O Infoprodutor Podcast. Tá tudo aqui, ó. Tudo aqui. Na descrição desse vídeo, dos cortes, dos reels, tudo, dos shorts, vai estar lá as nossas redes sociais. Então já começa a nos seguir. É um projeto que estamos começando agora. É o nosso 3º episódio. E, cara, só tem gente muito foda que a gente já conversou, que a gente vai trazer aqui. E, assim, esse é um podcast fora do comum, cara. Esse aqui é a aula que você vai aprender, né? Como o podcast do PEX foi uma aula sobre resiliência, né? O do Pablo, uma aula sobre mentalidade. Esse aqui, uma aula sobre prospecção ativa, né? De processos comerciais. Então, você imagina, esse aqui não é o podcast que você vai sair de cabeça vazia, cara. Você vai sair com muito conteúdo e você vai sair transformado. Não é isso mesmo, Renatão de Saldanha? É isso aí. Se inscreva no canal, então. Fique ligado que o próximo aí vai ter um convidado espetacular. Beleza, galera? Tamo junto. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.